Olá, olá, lindezas! Estou de volta, sim, aqui no YouTuber, tá? Então, se você ainda não curtiu o meu perfil, vai lá, curte, segue. Eu não sei aí as palavrinhas que usam aí no YouTuber, eu esqueci. Bom, gente, hoje eu vim falar de um tema aqui que eu acho fundamental, porque são coisas que eu vejo diariamente no consultório e também coisas que eu já vivenciei, tá, gente? Eu gosto muito de trazer isso, sim, eu já vivi situações caóticas, para vocês entenderem que não é coisa de outro mundo, não é coisa aí, você não é um ET por estar vivendo uma situação ali que é desconfortável, uma situação que você está aceitando e talvez não precise aceitar. Então, isso eu gosto de dizer que é natural do ser humano, e isso é consequência de uma história de vida e de percepções equivocadas que nós, seres humanos, podemos ter. É natural ao decorrer da nossa vida. Então, vamos normalizar os nossos furos, vamos normalizar as nossas falhas e aprender com elas. E é para isso que eu tô aqui, para deixar aquele, insight, aquele alerta para te dizer, olha, ali não é legal, Talvez você precise pensar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essas relações, que a gente mantém na nossa vida e que não trazem nenhum sentido, não trazem fundamento e não nos recompensam, afetivamente de maneira genuína. É aquela relação que chove não molha, que você espera demais, que você tá sempre ali dependendo do outro, e o outro nunca sai ali do meio termo, de cima do muro, ele não sabe se quer, se fica, se faz, se não faz, e você tá ali de espectadora dessa tomada de decisão que nunca acontece. Bom, aqui eu vou dividir em alguns tópicos que eu considero totalmente relevantes nesse tipo de relação, que eu acho fundamental levantar aqui para vocês para trazer justamente essa reflexão, O primeiro tópico que eu vejo nessas relações caóticas, Essas relações caóticas é qualquer relação que te traga ali um sentido meio confuso, sabe? Você não sabe de fato o que está acontecendo e ao mesmo tempo você não está se posicionando diante dessa situação. Então, o primeiro tópico que eu vou levantar é sobre a nossa pessoa, sobre a nossa individualidade e a necessidade do nosso posicionamento. Esse tópico é extremamente importante porque é ele que vai nos colocar como pessoas autônomas dentro de qualquer tipo de relação. Então, eu sou eu, você é você e eu preciso estar consciente das minhas escolhas e assim passar para o outro. Então, a primeira questão que envolve nesse caso é aquela situação que você não sabe em que tipo de relacionamento você está inserida, e aí você acaba se deixando levar, empurrando com a barriga, esperando um posicionamento do outro, enquanto esse posicionamento do outro não chega e você fica ali meio que sem saber o que está rolando, o que está acontecendo. E aí vão se passando os meses, os anos, e você tá ali, E aí, querido? É monogâmico, não é? O que é isso aqui? E aí que tá, Muita gente deixa de se posicionar, de se questionar, de questionar o outro sobre o status dessa relação por conta do medo de perder. Não estou querendo dizer que todo relacionamento precisa ter um rótulo. Não. Porém, entretanto, você precisa saber o que você quer, como relacionamento, e assim você deixar as claras para a pessoa com que você tá ali se conectando, Você precisa deixar em evidência. E aí que tá o problema. Às vezes você tem, sim, um desejo de rotular ou até mesmo não rotular algo, e você tem medo de se colocar, você tem medo de se posicionar justamente para não perder o outro. E é aí que você se perde, porque ao mesmo tempo que você tá mantendo superficialmente aquela pessoa na sua vida, você tá gerando conflitos, existenciais, conflitos de interesse, que poderiam ser ali conciliados de uma outra forma, Considerados por você e pelo outro. Não sendo considerado pelo outro aquilo que você almeja pela sua vida, você precisa aprender a lidar também com a negativa, com a angústia que isso vai trazer para você, E aí eu já emendo para o segundo tópico, que é a sustentação dos seus próprios vazios. Eu até postei um vídeo hoje lá falando sobre isso um pouquinho, Que é uma das razões pelas quais as pessoas entram em relacionamentos de maneira inadequada. Então, a insustentação, Eu nem sei se essa palavra existe, mas a insustentação dos seus vazios emocionais, ele vai trazer o quê? Aquela questão que eu tenho necessidade de uma outra pessoa, Que uma outra pessoa entre e participe da minha vida para eu me sentir completa. Só que, ironicamente, isso vai ser recorrente, isso vai aparecer estando ou não ali em contato com aquela pessoa, entrando ou não numa relação com aquela pessoa. Então, se você não aprende, não sustenta sobre os seus vazios existenciais, é capaz de você estar sempre ali repetindo ciclos sem entender o porquê. Na verdade, as pessoas, elas
arrumam formas, né, de fugir das suas próprias angústias. E quando a gente foge das nossas angústias, né, buscando o recurso do contato com o outro, a gente acaba caindo na cilada da falta de autoconhecimento. Eu não me conheço, por isso eu preciso de mais do outro. Porque eu acredito que o outro é capaz de me reconhecer da maneira que eu não me reconheço. Então eu sempre vou estar nessa expectativa de que alguém supra algo que é meu. Então eu tô ansiosa, eu tô com uma angústia, eu tô triste, eu tô sempre recorrendo ao outro, a esses estímulos externos que vêm do outro. Mas e quando não tem o outro? Aí vem o desespero. Aí vem aquela sensação, né, que traz aquela angústia, aquele pavor, que pra mim, ao meu ver, é insuportável. Por que isso acontece? Porque eu não fui aprendendo ao longo da minha vida a sustentar os meus vazios existenciais, as minhas angústias, as minhas dores, os meus questionamentos. Se você não olha pra isso, se você tá sempre tentando tampar o sol com a peneira, você passa uma vida ali no modo automático, uma vida superficial na qual você não se conhece. O terceiro tópico que eu vou trazer aqui é aquela questão onde você está se relacionando com uma pessoa que te traz, de certa forma, uma falta de conexão com a realidade e até mesmo com você. É aquela pessoa que você tá ali no envolvimento, né? E aquela pessoa, ela tá o tempo todo distorcendo a sua própria realidade, distorcendo os teus sentimentos. Aquele tipo de coisa que a gente não pode falar nada, né? Não pode questionar, não pode contestar, porque o outro já vai dar ali aquele ataque. Ele já vai dar ali aquele não é isso, não é dessa forma. Então, com isso, eu vou me relacionando de uma maneira totalmente distorcida e equivocada, na qual eu vou estar sempre ali me colocando como refém da escolha, do desejo, do manejo ali da vida do outro. Porque eu não tenho a minha razão ao meu lado, e quando a gente foge desse contexto de racionalidade, a gente acaba ali entregando, né, muita coisa ao destino, ao além, a gente não sabe. Então é muito difícil dar essa continuidade com qualquer pessoa que nos traga, né, determinadas confusões, porque a gente vai se perdendo muito do que é real, do que é o esperado, do que é aceitável dentro de uma relação, dentro de um contexto ali de uma troca de sentimento, né? Então, por muitas vezes a gente vê relacionamentos que vão se formando ali sobre uma perspectiva de hierarquia, né? Na qual a gente tem a pessoa que é mais submissa, a pessoa que acata muita coisa, né? E a outra que tá comandando ali, ordenando através do quê? Dessa manipulação. Porque quando alguém tá ali distorcendo os fatos, isso é uma manipulação. E a gente precisa verbalizar, né? A gente precisa externar o que está acontecendo de fato para que a nossa mente não minimize os acontecimentos. É muito comum, né, que a nossa mente acabe trapaceando ali na realidade dos fatos para que a gente continue, porque para nós, né, cognitivamente falando, determinadas situações, mesmo sendo desagradáveis, podem parecer confortáveis. Então é importante ter muito cuidado com isso. Bom, esses foram os 3 tópicos que eu achei fundamentais aqui quando a gente fala de relacionamento, sobre relações confusas, sobre relações caóticas, né? São 3 questões que a gente precisa se atentar para não estar caindo ali nos mesmos ciclos, nos mesmos padrões, que às vezes a gente vai repetindo padrões involuntariamente, né? A gente não tem dimensão do nosso comportamento porque a gente está acostumada, a gente está adaptada a fazer daquela forma, a lidar daquela forma, por mais que isso seja desconfortável, que isso nos faça mal. Eu sempre costumo dar um exemplo, né? Se eu tô acostumada por algum motivo, eu me adaptei à ausência, eu vou normalizar isso mesmo sofrendo por isso. Então eu vou ter a ação de estar sempre buscando relacionamentos que me trazem essa sensação de um estar ausente, de uma falta, de um abandono. Eu vou estar sempre me conectando com aquilo que não é legal pra mim. Então, essas questões todas precisam sim ser levantadas, precisam sim ser questionadas, porque são padrões, né, de presença repetitiva, né, de um estado repetitivo que a gente traz lá de trás, né. Então, a gente precisa estar sempre reforçando o que é coerente e aquilo que a gente espera para nossa realidade, para nossa vida, para as nossas relações. Beleza? Então é isso aí que eu tinha para falar com vocês. Até o próximo vídeo. Segue aí o canal e é isso aí. Um beijo.